Olá pessoal, estamos mais uma vez de volta para dar continuidade às nossas aulas sobre Android. Bem, depois de muito tempo estou voltando a gravar essa aula sobre Google Maps. Eu não demorei esse tempo todo a retornar com essa aula, pois tive aí alguns contratempos, muito trabalho, então a minha rotina ultimamente está muito corrida. Bem, então vamos continuar. Na última aula que eu tinha demonstrado para vocês, um exemplo simples, apenas marcando uma localização no mapa utilizando um marcador. Agora, para continuar, eu vou ensinar para vocês a trabalhar com providers, ou seja, eu vou dividir essa aula de providers em várias outras aulas para que possamos implementar um aplicativo mais completo. Bem, para continuar, primeiramente eu preciso adicionar um arquivo, uma permissão no meu Android Manifest. Ou seja, essa permissão ela vai me permitir utilizar a triangulação do celular, a triangulação por antenas, para que eu possa aí buscar a minha localização. Lógico que essas permissões eu vou estar utilizando aí ao longo das aulas, então já vou estar adicionando essa permissão já de uma vez aqui no nosso projeto. Então vamos adicionar aqui mais essa permissão, Access Course Location. Então essa permissão vai me permitir utilizar as torres de celular e o Wi-Fi para que eu possa estar localizando aí a minha localização, no caso aproximada. Aqui no próprio help deste recurso, ele me avisa qual o objetivo dessa permissão. Então vamos lá, deixar aqui já adicionado essa permissão para que nós possamos utilizar aí nas aulas futuras. Vamos salvar e vou adicionar mais um fragmento. Então, ou seja, esse fragmento eu vou adicionar um código a mais do que nós já implementamos. Ou seja, nesse fragmento eu vou pegar esse mesmo código aqui e vou jogar nesse outro fragmento. Ou seja, eu vou deixar separado. Vou estar copiando o código, mas para que esse tutorial, essa videoaula, você veja um passo a passo de como que é implementado esse mapa, para que você veja exemplos diferentes de como se implementar este mapa. Então, vamos adicionar um fragmento. Vamos adicionar aqui um blank fragment, sem criar layout, sem marcar essas opções. E vou colocar aqui, ó, exemplo provider. Vamos chamar aqui de V1, ou seja, versão, pois eu vou estar modificando esse meu provider. Depois eu vou estar criando uma outra classe também para trabalhar com provider, no qual eu vou chamar de V2. Vamos lá, vamos criar aí versões diferentes desse meu exemplo e vou finalizar. Vamos aguardar aí que o Android Studio configure o fragmento. Nós vamos estar modificando esse nosso exemplo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o código que eu implementei aqui em Maps Fragment e vou copiar esse código, enquanto aí está sendo realizada a configuração do Gradle. Eu vou copiar tudo aqui, aí depois eu altero o nome da classe. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V aqui, substituindo todo o código e vamos renomear essa classe aqui, exemplo provider fragment V1. Pronto. Ou seja, esse fragmento aqui por enquanto ficou igual a esse.
Agora nós vamos modificar este fragmento. Primeiro nós vamos declarar um objeto do tipo Location Manager, ou seja, esse objeto é que vai ser responsável por localizar o nosso provider e trabalhar aí com o nosso provider que nós vamos estar utilizando aí para estar buscando a nossa localização automaticamente, entre outros tipos de recursos. Como que eu vou estar localizando essa minha posição? Quando você utiliza o Google Maps, o aplicativo padrão, ele costuma aparecer uma bolinha azul no topo do mapa, onde você clica nesse botão e ele visualiza, ele localiza a sua localização atual. Ao longo das nossas aulas, nós vamos estar vendo como que se faz isso. Tá? Nesse mesmo exemplo aqui, já vai ser possível estar testando isso, mas desde que você teste isso no seu smartphone. Tá? Então esse exemplo vai ser melhor testado no smartphone, ao invés do emulador. Bem, vamos continuar. Aqui, agora, o que eu vou fazer? Vamos vamos recuperar a referência desse meu objeto. Como que eu recupero essa minha referência? Eu vou digitar aqui Location Manager, get activity.get system service. Ou seja, esse método serve para que nós possamos localizar, recuperar um serviço do Android. E nós vamos colocar aqui o context.location service. E vamos fazer um cache do nosso objeto Location Manager, que ele vai retornar um objeto do tipo Location Manager. Um outro detalhe também extremamente importante que eu não posso esquecer é na configuração da biblioteca do Google Maps. Nós devemos fazer uma atualização nas referências que o nosso projeto está utilizando. Para que nós possamos alterar essas referências, você pode pressionar Ctrl Alt Shift S, que ele irá exibir a janela de configuração do seu projeto, pressionando aí Ctrl Alt Shift S simultaneamente. E vamos aqui na guia de dependências. Você vai ver aí que nós temos um pacote, uma biblioteca chamada com.google.android.gms::play service. Nós devemos fazer uma atualização dessa versão. O que vocês vão fazer? Vocês vão remover a versão que está no projeto de vocês, caso vocês não tenham a atualização mais recente, pois eu tive que fazer essa atualização, pois eu estava tendo problemas neste exemplo, quando eu fui voltar a testá-lo, a executar aí para dar continuidade nas nossas aulas. O emulador acusava um erro que nós devíamos atualizar o Google Play Service. Então, nós vamos, se vocês removam a versão que está com vocês aí, e adicionem a última versão que vai aparecer quando nós selecionarmos aqui em Library Dependency. Então você selecione aí a versão correspondente a que está definida aqui no Android Studio, que no meu caso aqui é a versão 9.2.1. Se até o momento que vocês forem estar utilizando essa aula surgir uma nova versão, coloquem essa versão. E também aqui, essa aqui é o Play Service Maps. Aí essa aqui você também deve adicionar no projeto de vocês e atualizar esse Play Service também. Então vocês vão ter essas duas bibliotecas no seu projeto. Clique em confirmar. O Android Studio vai atualizar o seu projeto com essas novas versões das bibliotecas que estamos utilizando no nosso projeto. Bem, depois de recuperar o Location Service, vamos criar
uma instância do objeto critério. Esse objeto me permite realizar buscas relacionadas ao provider. Ou seja, nós podemos realizar buscas específicas de acordo com a nossa necessidade, tentar estar buscando aí o melhor provider. No nosso caso aqui, a gente não vai estar passando nenhum filtro específico para esse nosso provider. Vamos declarar aqui uma variável tipo string, que vai armazenar aqui o nome do nosso provider. E vamos localizar aqui, vamos digitar o seguinte código: location manager get best provider. Ou seja, ele vai tentar localizar qual que é o melhor provider para a nossa aplicação. Então aqui eu vou passar aqui o critério. Já no segundo parâmetro, eu vou colocar o valor true, para que ele busque aí somente o provider que está ativo no momento. Vamos salvar e vamos adicionar o seguinte código: mmap.setMyLocationEnable. Ou seja, ele vai ativar uma opção para que nós possamos buscar a nossa localização de acordo aí com o provider que estiver ativo. Então eu aconselho a vocês utilizarem no aparelho de vocês, utilizando aí com o GPS ativo. Então nesse caso aí vai estar localizando, vai pegar o melhor provider que está ativo, que nesse caso vocês ativem o GPS, para que vocês possam estar localizando aí a posição de vocês e vocês possam estar testando este exemplo. Lógico que eu vou melhorar este exemplo. Eu vou demonstrar para vocês que também eu posso utilizar os dois providers junto, que seria o provider que vai utilizar com Wi-Fi ativo, utilizando a triangulação por antenas, e o GPS. Então, quando você tem os dois recursos ativos, então você vai ter um melhor, vamos dizer assim, vamos estar localizando a nossa posição com mais precisão. Aqui o método setMyLocationEnable, ele lança uma exceção, então nós devemos colocar esse nosso código dentro de um bloco try catch, tá? Então esse erro, ele dá esse erro justamente porque, para lembrar que nós devemos estar dando a permissão para ela estar localizando aí a nossa posição. Se nós não definirmos isso no Android Manifest, nós devemos fazer isso via código. Então vou colocar aqui um try catch todo nesse código. Aqui. Exception x. Vou colocar aqui uma mensagem, caso haja algum problema. Beleza. E vou colocar essa mensagem em modo de log. Então eu vou fazer da seguinte maneira: log.e. Então aqui, pessoal, aqui nós devemos estar importando esse pacote. Lógico que você pode importar digitando aqui manualmente ou digitando aqui no próprio código. Ao digitar classe, você pressionar Enter quando aparecer o nome dela, que ela já vai ser automaticamente importada para você, tá? Então aqui vamos colocar aqui log.e. Aqui alguns parâmetros que nós podemos estar utilizando. Aqui eu vou estar colocando este parâmetro aqui e vou escrever aqui uma tag, o título do erro, e vou passar a exceção como parâmetro para que ele possa estar imprimindo isso para mim. Essa tag aqui é muito útil para estar identificando o nosso log. Geralmente nós colocamos o nome da classe, tá? Que é interessante para você estar identificando isso no seu logcat. Então aqui no nosso código eu vou declarar
essa variável. E no caso não vai ser uma variável, vai ser uma constante, que vai estar armazenando um único valor. Que nesse caso eu vou estar armazenando o nome da nossa classe. Então aqui, ó, eu vou colocar private static final do tipo string tag. E um detalhe interessante também, que aqui a nossa classe, o nome do tag aqui, ele não pode ter mais de 23, aqui fala, não pode ter mais de 23 caracteres. Então nós devemos diminuir nossa string. Eu vou colocar aqui, ó, prov. Vamos ver se lá se já deu. Prov, já deu já. Ah, e outro detalhe também, ó, a exceção que nós devemos definir aqui, ó, é a security exception, não a exception. Security exception. Pronto. E vamos salvar. Agora nós vamos chamar esse fragmento no nosso projeto e testar esse fragmento que nós acabamos de colocar. Bem, um outro detalhe também, antes de chamar esse fragmento, eu vou colocar aqui uma mensagem simples para exibir o nome do provider. Vou utilizar esse aqui, o toast mesmo. E vamos colocar aqui o get activity ponto provider, que é o nome do provider, e concatenar aqui com provider e toast ponto length long. Então aqui ele vai mostrar aqui o nome do nosso provider que vai estar ativo, caso ele localize. Vamos salvar e vamos chamar agora esse fragmento. Vamos abrir aqui a pasta res, na pasta menu, no menu act underline principal drawer, e vamos adicionar um item de menu para o nosso projeto. Então aqui eu já tenho o exemplo básico e vou adicionar mais um, que eu vou chamá-lo de exemplo provider, nesse caso meu ID V1, exemplo provider V1. Vamos salvar. E um outro detalhe também, eu vou demonstrar para vocês como que eu faço para alterar este ícone padrão. Porque aqui no menu, na pasta Drawable, nós temos aqui diversos ícones padrões que já foram adicionados no projeto. Como que eu faço para adicionar um ícone no meu projeto? Bem, existe um site chamado design.google.com/icons, aonde que você pode estar adicionando ícones no seu projeto. Então há vários ícones aqui que você pode estar localizando, adicionando de acordo com o seu gosto. Então eu vou estar adicionando o seguinte ícone no meu projeto, que vai ser, vou procurar aqui pelo nome de location, onde tem o ícone aqui do marcador do Google Maps. Eu vou adicionar tem vários ícones que eu posso estar adicionando. Eu vou adicionar este daqui, ó. Vai aparecer aqui uma opção para que eu possa estar fazendo esse download. Eu posso baixar o ícone branco ou ele preto. Então eu vou baixar ele preto conforme o exemplo que eu tenho aqui no meu projeto. E vou baixá-lo com 24 dp, que é o ícone padrão para o menu, que é exibido aqui ao lado.
Então vamos baixá-lo. Vamos selecionar aqui novamente, baixar. Aguardar aqui o download. Vou acessar aqui a pasta de download, eu já estou aqui com ela preparada. Vou descompactar. Okay. Vejam só que são abertas diversas pastas para que você possa estar selecionando. No nosso caso aqui, a gente vai estar pegando aqui o Android. Então eu vou copiar todas essas pastas e adicionar no meu projeto. Vou dar um Ctrl C. Eu posso adicionar aqui no meu projeto diretamente, selecionando aqui a pasta res e dando um patch ou um Ctrl V, ou eu posso vir pelo meu projeto direto do meu diretório. Aqui eu estou acessando a minha pasta dentro aqui do meu diretório, na minha pasta Android Studio Project, videoaula mapas, e vou adicionar, posso estar adicionando direto aqui no diretório padrão. E se você for adicionar por aqui, você vai acessar o seu projeto, abrir a pasta app, src, man, pasta res e colar o seu código nessa área. Pronto, foi adicionado os ícones para diferentes resoluções, utilizando aqui o tamanho 24 dp. E automaticamente os ícones aparecem no seu projeto, de acordo com a resolução que você definiu. Então aqui eu vou estar alterando o ícone, eu vou estar colocando aqui, ó, IC Location on 24 dp. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou salvar. E para continuar, vamos voltar aqui no ACT principal e vamos chamar aqueles fragmentos. Vamos descer aqui ao código, no menu On Navigation Item Select, e vamos mudar aqui a nossa opção. Ao invés de utilizar o if, eu vou utilizar aqui o comando switch id case. Nesse caso aqui eu vou passar esse id exemplo básico, break. E vou chamar aqui exemplo provider v1. Bem, eu vou copiar o código que eu coloquei inicialmente aqui para adicionar o fragmento e vou jogá-lo lá onde que eu vou fazer a chamada do meu menu. Então vamos copiar esse código e vamos jogá-lo aqui, ó. Só que ao invés de colocar add aqui, ó, eu vou chamá-lo de replace, pois eu vou estar substituindo o fragmento. Caso eu clique no menu novamente, eu vou estar substituindo o meu fragmento pelo novo fragmento que eu adicionar. Eu vou remover essa linha de código, porque eu já recuperei esse meu fragmento manage aqui em cima, não vou precisar recuperar novamente. E vou mudar aqui para commit, para confirmar que que nós estamos substituindo o nosso fragmento. E vou fazer o mesmo procedimento aqui. Aqui, pessoal, eu vou até fazer de uma maneira diferente. Eu vou criar um método, como a gente está copiando e colando código, eu vou criar um método para estar executando essas 3 linhas de código. Então eu vou fazer da seguinte maneira:
private void, vou chamar aqui de show fragment, ou seja, mostrar o fragmento. Vou passar aqui o fragmento com parâmetro fragment. Aqui eu vou utilizar aqui o fragment utilizando do pacote android.support.v4.app, que é o fragmento utilizado como compatibilidade em versões anteriores às versões atuais do Android. Então você consegue utilizar os fragmentos em versões mais antigas do Android. Vou colocar aqui fragment, aqui string, o nome do fragmento. Vou chamar aqui de name. Vamos copiar aqui. Fragments name. Então vou colocar aqui, ó, show fragments new maps fragments Vou fazer o mesmo procedimento para o meu novo fragmento. Exemplo provider v1 e dar o nome. Vamos salvar e executar para ver se o nosso código está funcionando da maneira esperada. Vamos executar e aguardar aqui o Android Studio execute o nosso projeto. Pode demorar um pouco, dependendo aí do desempenho do computador. Por exemplo, meu computador está muito carregado, então essa compilação minha do Gradle aqui pode demorar um pouco. Aí se demorar um pouco aqui, eu dou uma pausa na videoaula e retorno quando ele terminar a compilação. Então vou dar uma pausa aqui até ele executar, porque senão aí a gente vai ficar aí um bom tempo aí com esse Gradle carregando. Bem, pessoal, demorou aqui bem mais do que eu estava prevendo. Eu tive que fechar a IDE, abrir novamente, fechar o emulador, executar novamente, pois acabou dando alguns probleminhas aqui durante executar o aplicativo no emulador, mas por fim acabou executando aqui no meu computador. Depois vou ter que dar até uma formatada no meu computador para poder ver se melhora o desempenho do meu computador, pois, como falei no início da aula, tem bastante coisa instalada aqui no meu computador que eu utilizo. Bem, vamos testar aqui a chamada dos menus. Aqui o exemplo básico, que é o primeiro a ser chamado, e vamos testar o exemplo provider v1. Bem, eu já vi aqui que executou um erro. Tá falando aqui que JavaLang my location cares permission access find location or access course location. Vamos ver qual que é o motivo do erro. Está relacionado ao set my location enable. Vamos ver por quê. Vamos comentar aqui. Tá. Já sei o que é, pessoal. É um pequeno detalhe. Vamos voltar com o erro. Ctrl Catch. E vamos pressionar Ctrl Alt Shift S. Observem aqui, pessoal, que o nosso aplicativo está compilando na versão SDK 6.0. Mas, entretanto, aqui na versão alvo
de compilação, no meu caso, no meu projeto, ele está na versão 6.0. Então aquele erro ali, ó, é o seguinte, pois a partir da versão 6.0 do Android, ou seja, a partir da versão da API 23, deixa eu abrir novamente aqui a janela, que é o Ctrl Alt Shift S, a parte de permissão não é somente no Android Manifest, eu tenho que fazer isso via código. Bem, no nosso caso aqui, como eu não quero compilar somente para a versão 23, para a API 23, eu quero compilar a partir da versão 4, que nesse caso aqui é a API 14, pois a maioria dos aplicativos dos smartphones hoje ainda tem ainda a partir da versão 4.0. Então vou alterar aqui a versão, vou passar para 4.0. Eu vou clicar em OK e aguardar aqui o Android Studio ele mude essa versão alvo de compilação, ou seja, a plataforma alvo no qual esse meu aplicativo vai estar executando. Então, como eu coloquei na versão 6.0, se eu colocar esse meu aplicativo num smartphone que tem a versão inferior à API 23, por exemplo, ele não vai funcionar. Então, eu estou colocando na partir da API 4. Da versão do Android 4.0 API 14 para que eu possa estar rodando esse meu aplicativo a partir dessas versões. Então vou dar um stop aqui e executar novamente. Tá vendo aqui, ó, até meu emulador ele tá na API 23. Então vamos executar novamente aqui. E aguardar a execução do aplicativo. Tá falando aqui porque eu dei um downgrade no meu aplicativo. Vou dar um OK, que ele vai remover a versão que está no meu emulador e vai instalar novamente, por causa da modificação que eu fiz no meu aplicativo. Então vamos testar novamente esse provider para ver o que vai acontecer. Vou até limpar aqui o logcat. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, pessoal, tem certos detalhes que na hora de desenvolver nós devemos prestar atenção. Então, assim, certos cuidados aí é muito importante. Então vamos voltar aqui. Bem, aqui já não deu erro, mas também aqui, ó, já me exibiu no provider a bolinha para poder retornar a minha localização que eu quero. Ou seja, essa bolinha aqui me permite retornar a localização atual com base no meu GPS. Então ali, ó, ele já apareceu para mim o meu marcador, e com base na minha configuração que está no emulador, no emulador padrão do GPS, ele colocou aqui uma posição aproximada. Essa aqui é a posição do meu marcador e aqui é a posição marcada pelo GPS do emulador. E outro detalhe importante também que eu vi aqui, que não apareceu a mensagem, ficou faltando aqui o ponto show. Vamos salvar novamente, dar um stop e executar. E aguardar a instalação novamente do aplicativo. Está carregando. Vejam só que a diferença entre as duas versões
do aplicativo. Uma mostrou o My Location, que é onde está utilizando o provider, onde eu habilitei o meu My Location, e a outra não, que é um exemplo simples, que é esse primeiro fragment. Então aqui o exemplo provider, tá ali a localização, aqui o exemplo provider, e aqui ó, o provider GPS. Se eu apertar aqui a bolinha, bem, então aqui pessoal, foi um exemplo de utilização do provider em nossos aplicativos. Aqui agora que não apareceu a nossa localização, vamos ver onde que ele vai localizar. Eu consigo, pessoal, também enviar essas minhas coordenadas através do emulador também, utilizando o DDMS, né, que você basta aqui estar habilitado, que eu consigo visualizar, mandar informações através do meu emulador. Aqui, por aqui também, ó, eu tenho uma opção, quando eu clico nos comandos estendidos, eu consigo enviar também algumas coordenadas para o meu GPS, para que ele possa estar enviando aí as coordenadas e testar o GPS. Eu posso colocar aqui uma coordenada qualquer, enviar para o meu GPS para estar capturando no meu emulador. Então você pode estar fazendo isso também. Igual aqui, ó, a coordenada que foi enviada, essa coordenada aqui é aproximada, que é mais ou menos a mesma coordenada que está definida aqui, ó. É uma coordenada aproximada. Ali, ó. Então eu já enviei a posição que eu quero, que ali no caso aqui está 33, 87, 36, 5. É a outra ali 151, 207. É uma coordenada bem aproximada ali da onde que está o marcador. Então por isso ali que foi marcada ali a bolinha. Então você coloca ali, eu posso mover o mapa, apertar a bolinha novamente, que a bolinha permanece ali em azul ali, ó. Voltar novamente. Posso estar enviando a coordenada que eu quiser. Agora vocês podem fazer um teste colocando, marcando a coordenada que vocês acharem melhor. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui um valor diferente. Vamos ver para onde que ele vai. Se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar isso daqui. Olha lá. Funcionou. Eu coloquei a coordenada. Enviou lá para o meio do oceano. Se eu colocar, vamos colocar aqui 1. Enviar a coordenada e mandar o GPS do emulador capturar. Pronto, já foi para uma outra posição do meu mapa. Então foi para o meio aí do oceano. Se eu colocar aqui também, vamos colocar as mesmas coordenadas que estavam, que eu defini no código fonte. Colocar ali menos 33.87, 36, aqui 87, que não foi. Não aceitou o ponto 33, aqui é vírgula. Vamos ver se com vírgula 87, 36, 5. Vamos ver para onde que vai. Caiu
associando ainda. Aqui não aceitou o ponto, ó. Agora foi. (87). Eu não aceito um dígito depois quando eu coloco o ponto ali, eu não aceito. Não sei porquê. Não vai de maneira alguma. Então, vou colocar aqui 33, 151. Então, aí você pode estar fazendo um teste aí no seu mapa para que ele possa estar localizando aí a posição que ele quer. Aí, ó, coloquei 33, 151. Caiu no mapa aí da Austrália ainda, ó. Tá aqui, ó. Então, com isso aí você consegue estar buscando aí a sua localização. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi um exemplo simples utilizando o Provider. Então, eu vou continuar a demonstrar esse recurso aí para vocês, para quem quer desenvolver aplicações utilizando mapas. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Curtam aí minha página do Facebook e curtam o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.